Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Justiça Eleitoral em Foco. O programa é uma parceria inédita entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e a Assembleia Legislativa. Eu sou Alexander Vieira e hoje o assunto é segurança na urna eletrônica. Quem está comigo é a coordenadora de eleições, Elizabeth Insalhaud. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem, Alex. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do programa. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que é uma urna eletrônica e como ela funciona? A urna eletrônica, ela, na verdade, é um computador, utilizado só em eleições oficiais e em eleições não oficiais. É composto por dois terminais, né? O terminal do mesário, que é onde o mesário identifica o eleitor, né, no momento da votação e libera ele para a cabina de urna para registrar o voto. E lá na cabina de urna a gente tem o segundo terminal, que é o terminal do eleitor, que é onde ele faz o registro do voto dele. Elizabeth, vamos já de início para uma pergunta muito polêmica. A urna eletrônica tem acesso à internet? Não, não tem acesso à internet. Isso é um mito, então? Sim, é um mito, não tem acesso. Há alguma possibilidade de se verificar em quais candidatos o eleitor votou? Não, isso não é possível. O que a urna eletrônica identifica é que o eleitor votou, mas em quem ele votou não tem como identificar, porque internamente, dentro da urna, há um embaralhamento de todos os votos. Então, não tem como identificar a sequência de voto com o voto que foi registrado. Ah, então aquele momento particular em que o eleitor faz o voto dele, então só ele tem acesso a essa informação, ninguém mais. Só ele tem acesso a essa informação. Então, Elizabeth, não há chance, não há possibilidade alguma de alguém saber em quem o eleitor votou, porque realmente é algo particular, só ele vai saber em quem ele votou. Justamente. Então, Elizabeth, é impossível alguém, além do eleitor, saber em quem ele votou, porque realmente, como você acabou de falar, o voto é secreto e só ele tem acesso a essa informação. E caso aconteça algum tipo de problema no momento da eleição, no momento do voto, quais são os procedimentos que a Justiça Eleitoral adota para sanar todos esses imprevistos que acontecem? Bom, se durante a votação acontecer algum problema na urna eletrônica que ela pare de funcionar, nós temos um protocolo de procedimentos para corrigir o problema, que a gente denomina contingência. O primeiro procedimento que a gente faz ali mesmo na sessão, sob a vista dos mesários e dos fiscais de partido político, é desligar a urna e religar. Se funcionar, a votação segue o seu curso normal. Em não funcionando, a gente passa para o segundo processo, que é a troca da urna eletrônica. A gente substitui a urna que estava na sessão com uma urna reserva que já foi preparada para se acontecer algum problema. Em não tendo sucesso nessa nova tentativa, nós retiramos as mídias da urna de sessão e colocamos outras mídias de reserva e, se tudo funcionar bem, a votação corre o curso normal. Se, por acaso, todos os protocolos que a gente fez não for efetivo, aí, infelizmente, a votação ela vai para o procedimento manual, que aí a urna é recolhida, né, na presença do juiz eleitoral, dos fiscais e dos mesários, a urna é recolhida e o cartório eleitoral encaminha para aquele local a urna de lona, juntamente com as cédulas para votação manual. Então, não há possibilidade de um cancelamento de uma eleição pelo fato de acontecer algum problema na urna eletrônica, não é? É por conta do defeito, algum problema na urna eletrônica, não, porque a gente tem como último recurso a votação manual. Então, sempre em todas as eleições, a Justiça Eleitoral sempre leva urnas de reserva. Isso, os cartórios eleitorais, eles têm um contingente de urnas de lona, lacradas, preparadas, né, numa audiência pública que é feita lá no cartório eleitoral, na presença do juiz, na qual é convocado o Ministério Público, representante da OAB e também os fiscais de partido político, né? Então, eles têm a última alternativa.
Segundo o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social, o IDEA International, 23 países usam as urnas eletrônicas para as eleições gerais e outros 18 para eleições regionais. Entre eles estão o Canadá, a Índia, os Estados Unidos, que usam em alguns estados. A pergunta que eu quero fazer para você a urna eletrônica torna as eleições mais vantajosas? Sim, vou destacar dois aspectos, né? A questão da segurança, que desde a preparação da urna até a votação e a apuração, o processo é seguro, porque tem vários mecanismos de segurança. A assinatura digital dos sistemas, o código da preparação da urna, que é disponibilizado na internet, né, para toda a população. E em relação à celeridade também, que no mesmo dia, né, concluindo a eleição às 17 horas, no mesmo dia a gente tem o resultado da votação. Então, a gente entrega para a sociedade o resultado da eleição. Isso torna muito mais vantajoso, né? E você também estava falando a respeito de segurança, da segurança dela. Existe o TPS, para quem não sabe, é o Teste Público de Segurança, onde vários especialistas em tecnologia da informação são convidados a testar a confiabilidade da urna. Como que esses testes funcionam e qual é o objetivo deles? O teste público de segurança foi feito pela primeira vez em 2009, passou a ser obrigatório em 2016. Então, assim, o TSE, a Justiça Eleitoral, oportuniza a qualquer cidadão, né, participar do processo. Qual que é o objetivo do teste público de segurança? Reafirmar, reforçar a integridade dos sistemas, a confiabilidade na urna eletrônica. No teste público de segurança, a Justiça Eleitoral oportuniza qualquer cidadão, né, a participar. É publicado um edital, né, dando conhecimento, em que as pessoas podem se inscrever. Feitas as inscrições, são selecionados, né, porque tem um limite máximo de pessoas e grupos para participar, e eles ficam em torno de uma semana realizando testes, né, para verificar alguma vulnerabilidade na urna eletrônica. E qual é a frequência que acontecem esses testes de segurança na urna? Ele é realizado sempre no ano antes da eleição. Então, Só a urna? Urna e os sistemas eleitorais também. Ah, sim, isso garante mais confiabilidade ao sistema, né? Justamente, né? Porque é a oportunidade de identificar, se for identificada alguma fragilidade, de fazer as correções. Muito obrigado por enquanto, Elizabeth. Se você tem mais dúvidas sobre a urna eletrônica, fique com a gente. No próximo bloco, a Elizabeth vai responder outras questões. Não sai daí, a gente volta já já. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Lemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. Voltamos com o segundo bloco do Justiça Eleitoral em Foco de hoje. O assunto que nós estamos tratando é a segurança da urna eletrônica. Quem está comigo é a Elizabeth Insalhaud, que é coordenadora de eleições. Elizabeth, vamos falar agora um pouco sobre a logística da distribuição das urnas. Existe uma cerimônia pública de assinatura digital e a lacração de todos os sistemas, não é verdade? Como que funciona essa distribuição das urnas nos tribunais regionais? A logística de distribuição de urnas, ela muda de tribunal para tribunal. Vou falar especificamente do Mato Grosso do Sul.
em Mato Grosso do Sul, antes da cerimônia de preparação das urnas, nós temos a cerimônia de geração de mídias, que é o momento em que a gente gera o pendrive, a flashcard, né, que são as mídias que vão na urna no momento da preparação. Essa cerimônia de geração de mídias ela é acompanhada por uma comissão, né, nomeada pelo presidente do TRE para acompanhar, e a divulgação também dessa cerimônia, né, nos órgãos oficiais. É convocado o Ministério Público, representante da OAB, os partidos políticos. Então, todos são cientificados antecipadamente da realização desse procedimento. Concluída a geração de mídias, que em torno leva de 1 a 2 dias, esse material é enviado para os cartórios eleitorais por meio de servidores da Justiça Eleitoral e, em data definida e horário pelo juiz eleitoral, é realizada a preparação das urnas eletrônicas, né? Lá no cartório também há uma convocação do representante do Ministério Público, da OAB, dos partidos políticos, para participarem desse momento da preparação. E todo o trabalho é feito por servidores da Justiça Eleitoral e pessoas autorizadas sob a supervisão do juiz eleitoral. E qual é a forma, qual é o meio de transporte que o TSE encarrega de levar as urnas eletrônicas? Aqui em Mato Grosso do Sul, nós definimos uma data, né, os cartórios eleitorais definem uma data para que os mesários se dirijam até o cartório eleitoral para retirar a urna eletrônica e os demais materiais. Então, na quinta, na sexta-feira que antecede o dia da eleição, essas urnas são distribuídas. E aí os mesários, no dia da eleição, a partir das 6 horas da manhã, já começam a chegar nos locais de votação para instalar a urna eletrônica e aguardar o momento do início da votação. Mas a partir do momento que eles pegam a urna no cartório eleitoral, eles levam para onde exatamente? Eles levam para a casa deles, né? Ah, sim. E lá, até o momento da eleição, fica na casa deles e a partir do dia da eleição, eles fazem todos os procedimentos cabíveis. Isso mesmo. Elizabeth, existem várias cidades no país inteiro que têm dificuldade no acesso, como, por exemplo, muitas cidades ribeirinhas do Amazonas, que, para ter acesso a elas, você tem que ir de barco, de avião, de outros transportes não tão comuns assim nas cidades grandes. Como que acontece a distribuição das urnas nesses locais? Em Mato Grosso do Sul, nós temos uma localidade, né, que precisa de uma atenção especial. É uma seção eleitoral de Corumbá, que fica em Forte Coimbra, né? E aí tem as parcerias com o Exército para poder levar a urna de barco, né, até a localidade. Agora, mudando um pouco do foco da nossa conversa, e para as pessoas com deficiência, seja ela visual, auditiva, como que a urna é adaptada para esse tipo de eleitor? Então, uma grande preocupação da Justiça Eleitoral é garantir a acessibilidade. No caso do deficiente visual, a urna eletrônica possui braille, né, inscrição de braille nos teclados, e se porventura a gente partir para uma eleição manual, né, com votação em cédula, é fornecido a cédula guia para ele poder registrar o voto. E eles são auxiliados por alguma pessoa, por exemplo, algum mesário que esteja no local da sessão? Não, o mesário não pode auxiliar. Ele vai fornecer os instrumentos, né, que a maioria das pessoas já conhecem, né, e vão utilizar. Em casos excepcionais, que a pessoa realmente tem dificuldade de exercer o voto, o mesário pode autorizar que alguém da confiança dele o acompanhe, mas essa pessoa não vai registrar o voto, só vai acompanhar para facilitar o acesso. Voltando a falar agora sobre acessibilidade, existe algum tipo de treinamento com a equipe que está nas sessões, assessorando essas pessoas? Por exemplo, as pessoas com deficiência auditiva, elas têm essa limitação. Como que acontece isso? Existe esse treinamento? Sim, essa preocupação ela é constante, né? A Justiça Eleitoral se preocupa com a acessibilidade, com o exercício da cidadania desde o momento do atendimento ao eleitor, né? Então, os atendentes, os mesários são orientados, né, a respeito dos procedimentos e há todo um cuidado em relação a isso. Nós fazemos vistoria nos locais de votação previamente para identificar algum obstáculo que possa impedir a acessibilidade, né?
Então, é feita essa vistoria nos locais e aí, assim, se tiver alguma intervenção que tenha que ser feita, o cartório eleitoral, o juiz eleitoral notifica o órgão público, né? Porque normalmente os locais de votação são escolas, né? Então, e aí eles são notificados. Elizabeth, atualmente existe algo muito recorrente entre as pessoas, que a sociedade moderna está acostumada à famosa selfie. Nós já vimos muitos casos a respeito disso também nas eleições. É permitido? Não, não é permitido fazer a selfie, né, da urna eletrônica no momento da votação. Inclusive, os mesários são orientados que os celulares precisam ficar condicionados em um local dentro da sessão eleitoral, distante da urna eletrônica, ou seja, o eleitor vai votar sem o celular. Então, Elizabeth, como você está me dizendo, o eleitor não pode ter acesso ao celular no momento da votação. E os mesários, porque eles estão a cargo da Justiça Eleitoral, eles trabalham lá, só que o celular também é um equipamento que transmite informação. Eles são autorizados a ter esse equipamento? Como você mesmo disse, né, os mesários são alonga-manos da Justiça Eleitoral na sessão, né? Então, eles são os representantes da Justiça Eleitoral lá na sessão, no momento da votação. Em algumas circunstâncias, vai ser necessário que eles utilizem, né? Então, assim, a recomendação é utilizar estritamente necessário. Consultar o título de um eleitor no aplicativo, às vezes o eleitor está perdido, não sabe qual é a sessão, então eles podem fazer esse tipo de consulta. Entrar em contato com a gente, né, reportando algum problema, alguma dificuldade. Então, assim, o eleitor não pode ir para a cabina de votação com o celular. E o mesário pode utilizar, mas com parcimônia, estritamente para questões urgentes. Ah, sim. Muito obrigado, Elizabeth, pelas informações que você passou para a gente. Você tem alguma consideração a fazer? Quero agradecer, né, Alex, pela oportunidade. O que eu tenho a dizer, né, é que o processo eleitoral ele é um processo público, né, todas as etapas de preparação elas são divulgadas para a sociedade. Os representantes dos órgãos públicos, Ministério Público, OAB, partidos políticos, todos são convocados a participar, né, de todo o processo, desde a assinatura digital, a lacração dos sistemas, até a apuração dos votos no dia da eleição. Sim. Elizabeth, muito obrigado. Muito obrigado a você que esteve conosco mais uma vez no Justiça Eleitoral em Foco. Nós voltamos na próxima edição. Mais informações nas nossas redes sociais. Até mais. Tchau.